Beleza, está gravando. Então, olha só. O que eu quis falar é o seguinte. Tem o cone ali, certo? Tem o cone aqui. Tem o cone. O que eu quis dizer no enunciado é que imagina que tem no meio desse cone, no centro dele aqui, interior nele aqui, imagina que tem uma conta. O que é uma conta? É uma espécie de uma bolinha pequena, uma partículazinha. Imagina que tem uma partícula aqui que conforme ele se locomove, ela vai para baixo para cima, entendeu? Ah, sim. E a altura, o valor do eixo H se refere até onde a conta vai ou ao longo do cone todo? É o eixo do cone. Né? A Tudo, né? definição de eixo do cone é da extremidade até o centro aqui. Show, show. Isso vale H e o raio dele vale A ou R, sei lá, não lembro. Mas é isso. Mas é isso que eu quis dizer. É como se tivesse um tubozinho aqui no meio do cone, e nesse tubozinho tem uma partícula que vai para cima e vai para baixo aqui conforme ele se locomove, entendeu? Para poder vocês calcularem posição, velocidade, essas coisas. Entendi. Muito obrigado, mestre. Nada. Deixa eu aqui pegar o exemplo. Deixa eu aqui pegar o exemplo para poder. Cinemática. Aí eu vou ter que pegar isso na plataforma. Mais alguém tentou fazer o exemplo e não entendeu? Ou vocês não tiveram nem tempo de tentar? Eu sinceramente nem tive tempo. Com a lista de 100.000 tá tão brava para amanhã que Tá certo. não sobrou, não. Tá, beleza. A gente tenta fazer junto aqui, que eu acho que vocês vão entender de boas. Deixa eu só abrir aqui, nota de aula, módulo 4. Basicamente, aquele exemplo ali, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A diferença, na verdade, não é módulo 4, né? É módulo 5. A diferença é que a gente está usando os teoremas cinemáticos. Ao invés de vocês derivarem pra caramba, a gente está usando os teoremas cinemáticos. É a única diferença, mas deixa eu tentar copiar a figura aqui. Bom, basicamente é essa figura que eu tenho aqui, tá? Então, na verdade, eu quero calcular. Beleza. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho essa figura aqui, certo? Então, o que é essa figura? Eu tenho esse disco que está girando nesse garfo,
Tá vendo? Vocês têm um garfo aqui. Preso nesse garfo tem um disco que está girando. Certo? Se vocês escutarem musiquinha de criança ao fundo, é meu filho brincando aqui. Então, não esquente. Então, olha só. Eu tenho aqui um garfo que está girando com velocidade ômega zero. E dentro desse garfo, eu tenho um disco que está girando nesse garfo. Ou seja, eu tenho uma velocidade aqui ômega zero, tá? Que é constante, né? Eu tenho a velocidade aqui do disco, que é esse ângulo φ aqui, pequenininho, que está variando. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse φ aqui, tá? Que está variando. E dentro desse disco, eu tenho um tubo aqui dentro desse disco, que tem uma conta. Que é a mesma coisa que eu falei lá do cone, né? Só que aqui ele está dentro desse disco. Eu tenho um tubo que vai de um lado a outro do disco, e eu tenho uma conta aqui. Essa conta, conforme esse disco vai girando aqui e girando aqui, essa conta vai indo para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E é justamente aqui eu quero achar quem é a posição da conta, quem é a posição, qual é a velocidade dessa conta e qual é a aceleração dessa conta. Só que é interessante eu saber. Aí eu tenho dois referenciais aqui. Na verdade, eu tenho três referenciais aqui. Eu tenho um referencial na conta, que é esse referencial N aqui, né, que eu chamo do referencial C. Então, eu tenho três referenciais. Eu tenho o referencial C, que está na conta, tá? Eu tenho, que são esses N1, N2 e N3. Eu tenho o referencial A. O referencial A, ele está fixo aqui no disco, certo? Como se fosse fixo no... ele está fixo aqui no disco, tá? E eu tenho o referencial L. Só que o referencial L eu não vou usar. O referencial L é o referencial fixo. Totalmente fixo. Tá? Então, eu não vou precisar dos unitários de L, na verdade, né? Então, na verdade, o que eu quero achar aqui? Eu quero achar quais são a posição e a velocidade relativos ao referencial A, por exemplo. Eu poderia achar em relação ao referencial L, mas o problema me pergunta qual é a velocidade e aceleração relativos ao referencial A. Porque aqui é meio complicado. Por que é complicado? Vamos pensar no seguinte, olha só. Primeiro aqui eu tenho que achar qual é a posição, tá? Qual é a posição dessa conta? Para achar a posição dela, eu preciso determinar um ponto fixo para eu achar o vetor posição, certo? Assim como eu fiz na aula passada, assim como vocês têm que fazer na lista também. Eu primeiro tenho que definir um ponto fixo. Qual é o ponto fixo que eu vou definir aqui? É o ponto O. O ponto O é um ponto fixo. Outro ponto que eu posso definir aqui é o ponto Q, tá? Só que o ponto Q é um ponto solto aqui, ele não é um ponto fixo. O ponto O, sim, o ponto O é um ponto fixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso achar quem é esse vetor posição, ou seja, eu preciso achar esse vetor posição aqui, ó. Um vetor posição que vai de O até C. Então, eu preciso saber quem é RCO. Quem é RCO? Para eu achar RCO, eu preciso de dois vetores. Eu preciso desse vetor aqui, que vai de O até Q. Esse vetor que vai de O até Q. E eu preciso desse vetor que vai de Q até C. Então, eu preciso desses dois vetores. Quem são esses dois vetores? Por quê? Porque eu sei, por soma vetorial, eu sei que RCO é igual a RCQ mais RQO. Eu sei que o RCO, que é esse vetor aqui, é a soma desses dois vetores. Então, eu preciso saber quem é esse. Que é fácil de achar. Quem é o RCQ?
O RCQ é a distância. Ó, o RCQ é o vetor unitário N1, tá vendo que está nessa direção aqui, o N1, vezes a distância que está sendo percorrida pela conta. Qual é a distância que está sendo percorrida pela conta? É x. Então, o RCQ, na verdade, vai ser x N1. Quem vai ser o RQO? O RQO é esse vetor aqui. Esse vetor aqui, na verdade, ó, se você olhar, ele está com o vetor N2. E essa distância do ponto O até o túnel que passa essa conta é L, que está mostrando na figura. Então, o RQO, na verdade, é L vezes N2. Ok? Então, esse é o RCO. Todo mundo até agora entendendo? Ou não? Tá entendendo? Beleza, então esse é o RCO. Deixa eu ver se o chat, alguém se pronunciou no chat. Acredito que não. Não, tá todo mundo de boas. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o RCO, que é XN1 mais LN2. Tá? Esse RCO, o que eu preciso fazer? Esse RCO, eu preciso, na verdade, para achar a velocidade, eu preciso derivar esse cara aqui. Ou seja, para achar a velocidade no referencial A, a velocidade da conta no referencial A, eu preciso derivar esse cara no referencial A. Só que observa o seguinte, no referencial A, que é esse referencial aqui, esses vetores N1 e N2 não são fixos. Porque eles são vetores que eles são fixos na conta. Então, quando eu fizer essa derivada no referencial A, eu vou ter que fazer a derivada de N1 e eu vou ter que fazer a derivada de N2. Que é aquela trabalheira que vocês já estão começando a aprender que vocês têm que fazer. Só que ao invés de fazer isso, na nota de aula é até fácil para comparar. Ao invés de fazer isso, o que eu posso fazer? Eu posso ser mais inteligente e usar o teorema 1, usar o teorema cinemático 1. Por quê? O teorema cinemático 1 me fala o seguinte, o VA, a velocidade da conta no referencial A, vai ser a velocidade da conta no referencial D, quer dizer, no referencial, esse D aqui, o referencial é D, tá, gente? Foi mal aqui. Eu tenho referencial C, mas é referencial D, tá? Vai ser a velocidade da... porque é o referencial do disco, né? Que é a continha que está andando aqui. Então, vai ser a velocidade da conta no referencial do disco, mais a velocidade relativa do disco em relação ao referencial A, mais a velocidade angular do disco no referencial A, vetor RCO, que é o vetor posição. Tá? Então, fazer isso vai ser mais fácil que eu derivar isso tudo. Por quê? Quem é a velocidade de C no referencial D? A velocidade de C no referencial D nada mais é do que a derivada em D do RCO. Só que a derivada em D, esses vetores aqui, N1 e N2, estão fixos no referencial D. Como eles estão fixos no referencial D, a derivada deles é zero. O L também é fixo, porque essa distância aqui até o túnel, ela é fixa. Ela não varia. Então, qual é a única coisa que eu tenho variável aqui? O X, que é a posição que a minha conta está subindo e descendo aqui. Ou seja, a derivada no referencial D, a derivada disso aqui é só x ponto N1. Quando que aqui eu ia ter x ponto N1, x N1 ponto, mais L N2 ponto, e aí eu tinha que usar aquele teorema zero para calcular as derivadas de N1 e N2, aqui eu não preciso, é só x ponto N1. Então eu posso aplicar no teorema direto, ou seja, a velocidade em A de C vai ser a velocidade em D de C, que é x ponto N1,
Mas quem é a velocidade de D em relação a A? É zero. Por quê? Porque esse disco, o disco não está se movendo, não está transladando aqui, ele só está girando. Ele não está andando. Então a velocidade linear dele. Deixa eu aprovar aqui quem entrou. Beleza, voltando. Então a velocidade aqui do disco, a velocidade linear do disco em relação ao referencial A é zero. Se esse disco aqui estivesse andando, eu ia ter essa velocidade aqui, mas ele não está, ele só está girando. Então essa velocidade aqui é zero. Quem é esse ômega D no referencial A? A velocidade angular do disco no referencial A. Qual é a velocidade angular do disco no referencial? Eu tenho φ ponto, aqui ó, o disco está girando com ângulo φ. Então essa minha velocidade é φ ponto vezes o vetor que está perpendicular a ela. Qual é o vetor que está perpendicular a ela? Ou O A3? O A3. Ou o A3 ou o N3. Porque no caso, aqui o A3 ele é semelhante ao N3. Certo? Então aqui eu vou ter φ ponto N3. Vetor RCO. RCO é quem? RCO é X, XN1, XN1 mais L, N2. Então eu tenho que fazer essa conta aqui. E aí eu acho o resultado de VAC. Essa conta aqui é muito mais fácil do que você, por exemplo, fazer as derivadas. Tá? Por quê? Quanto que vai dar essa conta aqui? Deixa eu apagar aqui. Quanto vai ser essa conta aqui? Bom, aqui é direto, né? Então, VA da conta vai ser igual a x ponto N1, aqui é zero, mais φ ponto, abre parênteses. Ó, quanto é N3 vetor N1? Quanto é N3 vetor N1? Menos N2? Menos N2, certo? Calma aí que acho que tem um erro aqui. Não, tem não, tá certo. Tem um macete que um professor meu ensinou uma vez, que é de XYZ e serve para N1, N2 e N3 também, que você só precisa usar a regra da mão direita uma vez. Que é, por exemplo, você tem aqui N1, N2, N3, certo? Você tem esses três vetores aqui. Isso aqui eu aprendi com o professor de eletromagnetismo, achei muito interessante. Fazendo a regra da mão direita, o que eu tenho? Fazendo a regra da mão direita, eu tenho que N1 vetor N2, se eu faço N1 vetor N2, eu tenho N3. Então isso aqui está girando nesse sentido aqui. Então esse sentido é o positivo. Se eu faço o sentido contrário, eu tenho negativo. Então, por exemplo, N3 vetor N1 dá N2, e não menos N2. N3 vetor N1, aqui, ó. N3 vetor N1 vai dar N2. Então, aqui vai dar mais φ ponto x N2. Mais L. Quanto dá N3 vetor N2? N3 vetor N2 vai dar menos N1. Menos N1.
Vocês entenderam isso que eu falei aqui dos vetores? Sim, eu acho que o Ângelo tinha ensinado isso pra gente. Ah, boa. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bem legal. É só você fazer um. Se você faz um produto vetorial, você já sabe todos os outros. Porque, por exemplo, N1, N2 e N3. Dá para fazer direto aqui. N1, N2 e N3. Uma vez que você sabe que esse é o sentido positivo, se for o contrário, é negativo. É moleza. Então, o que, que acontece? O VA de C é igual, na verdade, x ponto menos L φ ponto N1 mais x φ ponto N2. Tá? Esse aqui é a droga. Esse aqui é a velocidade, ok? Então, se vocês fizerem derivando, vocês vão achar exatamente a mesma coisa. Se vocês fizerem derivando. Se vocês não acreditam em mim, olha na nota de aula, que na nota de aula eu fiz derivando e achei exatamente a mesma coisa, tá? E aí, ainda nesse exemplo, o que, que eu faço? Vocês entenderam o que eu fiz? Professor, mas no Fala. caso que você fez derivando, eu só não entendi o seu teorema zero. Que você, na equação 50, a sua velocidade angular tem dois termos. Quando você aplica o teorema zero, só tem um. É porque, na verdade, o que, que acontece? Aqui, eu apliquei o teorema zero, tanto em N1 quanto em N2, certo? Então, N1 vai ser ômega vetor N1. Então, eu apliquei só esse aqui. Por que, que eu apliquei só esse aqui? Porque, na verdade, eu estou fazendo isso. Eu não estou querendo saber em relação ao disco, ao garfo. Eu estou querendo saber em relação ao disco. Então, por exemplo, aqui. Na verdade, cara, deixa eu ver aqui se tanto faz como tanto fez. Se tanto faz como tanto fez, é até mais fácil. Se eu boto um ômega zero aqui. Não, cara, olha só. É porque eu estou fazendo o ômega do disco. Aqui. Eu quero achar N1 ponto. Quem é N1 ponto? N1 ponto vai ser o ômega vezes o N1. Só que quem é o ômega que eu estou fazendo aqui? O ômega que eu vou usar aqui para o N. O ômega que eu vou usar aqui é no referencial A. Não é o ômega no referencial L. Então, por isso que eu usei um termo só, que é o ômega no referencial A, que é o ômega do disco no referencial A. Se eu usar o do L, não dá. Por quê? Porque o L, esse A2, como é que eu passo esse A2 para N? Você teria que passar esse A2 para N. E aí é meio complicado, entendeu? Então você, por exemplo, eu quero calcular a derivada de N1. N1 está variando aonde? N1 está variando no disco. Então eu não preciso usar o ômega do garfo. Eu uso só o ômega do disco, que facilita a minha vida. Entendeu? Se você quiser usar o do garfo também junto, beleza, usa. Agora você vai ter que passar o A2 para N, o que não é interessante aqui também. Porque o A2 você vai ter que ver a relação de ângulo com N, e no final vai dar a mesma coisa. Tá? Então eu uso o ômega do referencial A e não o ômega do referencial L. Se eu quisesse, por exemplo, por quê? Porque o referencial A ele está fixo aqui no disco. Tá? O referencial A é isso. Os vetores A estão fixos no disco. Então eu uso o ômega de A. Se eu quisesse fazer o de L aqui, o de L seria se eu quisesse achar o A, por exemplo. Se eu quisesse achar A1 ponto, por exemplo. Aí eu teria que fazer o ômega de L vetor A1. Tá? Seria isso. Entendeu? Entendi. Entendeu? Show. Voltando aqui. Onde eu parei? Não sei. Agora eu quero calcular a aceleração, certo? Eu parei nisso, de calcular a aceleração. A aceleração,
eu teria que derivar, se eu não usasse teorema nenhum, a aceleração, eu teria que derivar isso tudo aqui, que vai dar um trabalho bom, né? Porque você tem derivada daqui, você tem derivada daqui, você tem derivada daqui, daqui, derivada de todos os unitários, o que dá um trabalho legal mesmo, certo? Então, para ser mais esperto, o que a gente faz? A gente usa o teorema. O que o teorema diz? O teorema é o seguinte. A gente vai usar o teorema. O que o teorema diz? O teorema diz o seguinte, que o A no referencial A vai ser igual ao A no referencial D, mais o A de D em relação a A, mais ômega de D em relação a A, vetor ômega de D em relação a A, vetor RCO, mais alfa de D em relação a A, vetor RCO, mais 2 vezes ômega de D em relação a A, vetor a velocidade de D, velocidade da conta no referencial D. Tá? Esse é o teorema para achar a aceleração. Mestre, Oi. essa aceleração de C em relação a D e de D em relação a A, é a aceleração de cada, tipo, como é que eu vou explicar? Ah, calma aí. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Essa aceleração de C em relação a D é a aceleração da continha aqui no referencial D. Tá? O referencial D é referente a N1, N2 e N3. É essa aceleração da conta. Essa aceleração aqui maiúscula que eu botei é a aceleração de um referencial em relação ao outro. Entendeu a diferença? Então, sempre quando você quer calcular a aceleração, a velocidade também de um referencial, de um ponto ou alguma coisa em relação a um referencial, você calcula a aceleração ou velocidade em relação a todos os outros? Para usar o teorema, sim. Para usar esse teorema, você vai ter que calcular a velocidade e a aceleração de um referencial em relação ao outro. Só que nesse caso, nesse exemplo, isso aqui é zero. Porque eu não tenho aceleração. Essa aceleração é aceleração linear. Essa é a aceleração angular. Como isso aqui só está girando, eu não tenho aceleração de um referencial em relação ao outro. Como eu não tinha velocidade de um referencial em relação ao outro, entendeu? Entendi. Porque aqui eu tenho duas coisas diferentes. Eu tenho a aceleração linear, né, de um referencial em relação ao outro, que é essa aqui, e eu tenho a aceleração angular de um referencial em relação ao outro. Entendeu? Entendi, mestre. Muito obrigado. Show. Então vamos lá. Essa aceleração aqui, deixa eu mudar a cor. Essa aceleração aqui é zero. Porque esse referencial não está se movendo, não está transladando em relação ao outro, né? Então essa aceleração aqui é zero. As outras coisas não são zero, eu vou ter que aplicar. Eu tenho que calcular quem é esse alfa. Quem é esse alfa? Se eu tenho que ômega de D em relação a A quem é esse cara? É Φ ponto N3, né? Φ ponto N3. Qual vai ser a derivada desse camarada aqui? A derivada desse camarada eu vou ter que derivar em relação a derivada desse cara vai ser φ dois pontos N3. Por quê? Porque o N3 está fixo. Tá?
Então, eu só derivo o ângulo. O N3 continua o mesmo, eu não preciso derivar o N3. Se você não conseguir visualizar isso, é só você mudar para A. Como N3 e A3, como A3 é equivalente a N3, eu posso simplesmente fazer essa derivada, eu mudo para A3, que aí eu vejo que está fixo realmente, que eu não tenho derivada. Tá? Então, o alfa é esse aqui. O resto eu já tenho. Aí eu tenho que aplicar essa contalhada toda aqui. Tem que aplicar essa contalhada toda aqui. Vamos aplicar isso todo mundo. Vamos lá. Quem é A de C em relação a D? Se V de C em relação a D é x ponto N1, A. Então, A, no referencial A de C é igual. Esse A de C em relação a D vai ser x dois pontos N1. Certo? Que é só eu derivar isso aqui. N1 está fixo, então só preciso derivar isso aqui, porque eu estou no referencial D. Tá? Mas isso aqui é zero. Ômega D em relação a A. Ômega D em relação a A está aqui. Então eu tenho φ ponto N3 vetor φ ponto N3 vetor RCO. RCO é x N1 mais L N2. Mais alfa AD. Alfa AD é φ dois pontos N3 vetor RCO. RCO, já botei ele aqui. XN1 mais LN2. Mais o que acontece aqui? Me perdi. Deixa eu voltar aqui. Duas vezes de mais duas vezes ômega de AD, que é φ ponto N3, vetor V, que é esse cara aqui. Ó. Vetor esse cara aqui. Mas, mestre, esse aí é o de C até A. Não seria o de C até D, não? É verdade, cara. É o de C até D. Então, vou até apagar esse cara aqui. C até D. Esse aqui que é mais fácil, né? X ponto N1. Isso. X ponto N1. Agora eu tenho que fazer essa contalhada toda aqui. Quem é essa contalhada toda aqui? Vamos lá. Não vou precisar mais disso. Já está tudo ali. Vamos fazer essa contalhada toda aqui. Então vai ficar igual a x dois pontos N1 mais φ ponto, abre parênteses. N3, tem que fazer aqui primeiro, né? N3 vetor N1. N3 vetor N1 vai dar quem? N3 vetor N1 vai dar N2. N3 vetor N2. Quanto vai dar N3 vetor N2? N3 vetor N2 vai dar menos N1.
Então, isso aqui vai dar menos φ ponto. Menos φ ponto x N1. Menos φ ponto x N1. Isso. Beleza. Aqui, vamos lá, o próximo. N3 vetor N2, N3 vetor N2 vai dar menos N1, certo? Menos N1 vetor N3, se eu tivesse N1 vetor N3, eu teria menos N2. Como eu tenho menos N1, eu vou ter N2, tá? Então aqui vai ser... Calma aí, que eu acho que eu errei sinal. Vou voltar aqui, que eu acho que eu errei algum sinal. N3 vetor N2, N3 vetor N2 dá menos N1, certo? N1, N3 vetor N1, N3 vetor N1 daria N2. Como eu tenho menos N1, vai dar menos N2. Eu tinha errado o sinal aqui, né? Então aqui vai dar menos φ ponto L N2. Beleza. Continuando. Aqui, N3 vetor N1. N3 vetor N1 dá N2. Então aqui vai dar φ dois pontos x N2. N3 vetor N2. N3 vetor N2 vai dar menos N1. Então aqui vai dar menos φ dois pontos L N1. Φ dois pontos L N1. Show. Aqui, o finalzinho. Então, mais N3 vetor N1. N3 vetor N1 dá N2. Então, N3 vetor N1 vai dar N2. Ou seja, mais 2 vezes φ ponto x ponto N2. Aí agora só falta agrupar esses camaradas todos, né? Ou seja, a aceleração de C no referencial A, vou agrupar todo mundo que tem N1. Então aqui vai ficar x dois pontos. Aqui vai ficar x dois pontos mais menos, né? X φ ponto ao quadrado, que é o N1. Quem mais? Tem mais N1? Tem. Menos φ dois pontos L N1. Mais todo mundo que tem N2. Quem tem N2? Aqui, ó. φ dois pontos x. φ dois pontos x. Menos, daqui agora, L φ ponto ao quadrado. Daqui, L φ ponto ao quadrado. Mais 2 vezes φ ponto x ponto N2. Ok? Deixa eu conferir aqui com as notas de aula para ver se está certinho. Aparentemente, sim, está certo. Isso aí. Então, essa aqui é a minha aceleração. Essa aqui é a minha aceleração. Agora, o que vocês podem pensar, pô, professor, dá maior trabalho usar esse teorema também. Realmente dá. Agora, você fazer a derivada da velocidade, pode ser que dê mais trabalho ainda, tá? Então, aí, quando vocês forem resolver os exercícios, vocês têm que pensar o que vale mais a pena, tá? Usar o teorema para mudar de um referencial para o outro, ou calcular no MOOC. Aí é com vocês. Os dois métodos estão certos. Você tem que pensar o que dá menos trabalho para você, o que você acha que dá menos trabalho, tá? Agora, o teorema, ele evita que você fique fazendo derivada de unitário, né? Muita derivada de unitário. Isso já é bom, por si só já é bom.
Mas aí é com vocês. Se vocês preferirem fazer todas as derivadas de unitários, aí a partir da semana que vem, eu não vou mais limitar o jeito de vocês fazerem exercício. Eu vou dizer para vocês que vocês têm que calcular e vocês se viram para calcular. Ou usando o teorema, ou fazendo no MOOC as derivadas, aí é o que vocês preferirem, tá? Eu não vou mais limitar vocês. Beleza? Então é esse o problema. Alguma dúvida em relação ao problema? Ao exemplo? Não, mestre. Show? Então, beleza, galera. Então, eu aconselho a vocês, quem não teve tempo ainda de fazer esse exemplo, quem não teve tempo de botar a mão na massa e fazer o exemplo, eu aconselho que faça. Tá? Eu aconselho que faça. Agora, vocês têm ele resolvido aqui também. Além das notas de aula, vocês têm ele resolvido aqui, que eu vou botar a aula gravada. Então, eu aconselho que vocês façam o exemplo, certo? E vejam por conta própria de vocês mesmos o que vocês acham que o que é fácil, o que é difícil. Procurem entender essas passagens. É confuso esse lance do referencial. Então, por exemplo, eu já ia errando a velocidade. Então, procura fazer devagar mesmo. Escreve todo o teorema todinho, bonitinho e tal, o que é de cada referencial. Depois que você escrever, você vem substituindo os valores, depois vai fazendo essa conta. Essa conta aqui, por exemplo, que eu fiz aqui direto, daqui para cá, vocês não precisam fazer direto, faz um produto vetorial, que é esse aqui de dentro, depois faz o de fora, para não se enrolar com os sinais também, tá? E vai fazendo aos poucos. Vai fazendo e vai testando, vai vendo o que está errado, o que está certo, e faz esse exemplo para treinar, tá? Que é muito importante treinar esse teorema. Porque aqui, por exemplo, tem 2 referenciais só. Eu podia usar esse teorema aqui para achar de L. Por exemplo, qual seria de L? Qual seria a velocidade de C em relação a L, por exemplo? Quem seria essa velocidade? Aí, em relação a L, eu teria que botar isso aqui tudo, usar o teorema passando para L. Aí eu teria que saber a velocidade. Aí sim eu ia usar o ômega, né? Aí sim eu ia usar o ômega de D, L, aqui. Porque quando eu usasse o teorema, eu ia usar o ômega de D em L. Eu posso usar o V de C em D, mas aí eu teria que usar o ômega de D em relação a L. Aqui também tudo eu teria que usar não em relação a A, mas em relação a L, tá? Então façam isso aqui que é importante. Beleza? E aí, se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem treinar mais, tenta fazer quem vai ser em relação a L, usando o teorema, tá? E se vocês tiverem mais curiosidade ainda se é melhor o teorema ou não, faz na mão. Faz derivandos unitários. Depois que fizer derivandos unitários, faz usando o teorema. Vê o que vocês acham mais fácil. Porque isso vai ser importante nos próximos exercícios, por exemplo. Fala. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a velocidade de C em relação a D, aí eu repito tudo isso e só troco o de C em relação a D por C em relação a A na fórmula? Velocidade de C em relação a D que você quer calcular, essa é direta. Você quer calcular a velocidade de C em relação a L, é isso? Isso. Qual velocidade que você quer calcular, cara? Deixa eu apagar aqui. Não precisa fazer, não. Era só para ver, tipo, Não, na fórmula mesmo. É que eu preciso pensar também. A velocidade de quem em relação ao que você quer fazer? O outro referencial que a gente tem seria o L, correto? Isso. Então você quer fazer V de C em relação a L, é isso? Isso. Aí teria que repetir aquilo tudo, tipo... aplicando o teorema, você teria V de C em relação a D, mais... Vou até colar o teorema aqui. Mais velocidade de D
do referencial D em relação a L, mais ômega de D em relação a L, vetor o RCO, né? O RCO é o mesmo. Tá? Você teria isso. A única coisa que mudaria é esse ômega aqui, ó. Beleza? Entendi. Entendeu? O A também. Se você for calcular o A de C em relação a L vai ser aquilo tudo. Vai ser o A de C em relação a D, mais o Azão de D em relação a L, mais ômega de D em relação a L, vetor ômega de D em relação a L, vetor RCO, mais alfa de D em relação a L, vetor RCO, mais 2 vezes ômega de D em relação a L, vetor V de C em relação a D. Ok? Entendi, mestre. Muito obrigado. Nada. Então, é aplicar isso aqui, tá? Que aí você acharia em L. Se você não aplicar o teorema, você tem que derivar tudo. Se derivar tudo, aí é uma contalhada do cão, tá? Mas aí vocês veem também o que vocês preferem. De repente, vocês acham melhor derivar tudo. Aí é com você. O teorema está para ajudar. Mas se vocês acharem que não ajuda e preferirem fazer as contas todas, vocês fazem as contas todas. Não tem problema nenhum também. A partir dessa semana, eu não vou mais limitar vocês o que vocês querem usar, né? Se vocês vão usar o teorema, se vocês não vão usar o teorema, vai ficar a critério de vocês. Tá bom? Então é isso. Refaçam esse exemplo, tá? Refaçam esse exemplo, porque é importante. E pensem direitinho na lista lá. Façam a lista, pensem direitinho na lista. Tá bom? Professor, Oi. na equação 47 que você colocou, você mostra o princípio da superposição. Mas só que Isso. tanto para Tá errado. velocidade e aceleração... Ah, tá errado? Na aula passada eu falei para vocês isso, na aula semana passada, tá errado. Em vez de A, aqui, em vez de A, que é V menos V, é A menos A. Tá errado. Uhum. Para você provar que isso é verdadeiro, você teria que calcular, por exemplo, o lado esquerdo, você calcula direto, juntando todos os unitários, aí depois você faz o lado direito separado. Isso. Você tem que calcular as três e mostrar que é do lado direito, uma menos a outra, dá do lado esquerdo. Aí você prova que tá válido. Entendeu? Beleza? Por exemplo, igual no do aro lá que tem a conta girando no meio. O ponto fixo você considerou S, mas você poderia considerar como ponto fixo S dividido por 2, na metade do segmento? Ponto fixo, normalmente, cara, você escolhe um ponto que não varie tanto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto fixo ali do aro, deixa eu apresentar de novo, né? Eu tenho o aro aqui, por exemplo, né? Eu tenho o aro aqui. Eu tenho meu aro aqui, parece uma bandeira, mas tudo bem. Eu considerei aqui o ponto S, né, para resolver o problema. Eu poderia, por exemplo, considerar, ao invés do ponto S, eu poderia considerar um ponto Q aqui. Ou eu poderia considerar um ponto R aqui. Entendeu? Sim, mas você também poderia considerar um meio termo entre RQ, sei lá, RQ sobre 2, seria fixo também? Mas aí vai dar um trabalho, né, cara? Vai dar um trabalho a mais do que você considerar outros pontos que são mais fáceis de calcular. Porque, por exemplo, se você considerar aqui, aqui no meio, por exemplo, considera um ponto aqui no meio. Essas distâncias já vão complicar a tua vida, porque, por exemplo, ao invés de você ter A aqui, você vai ter A sobre 2, entendeu? Aí já vai dar um trabalho, você vai carregar o 2. Então,
Quando você vai calcular essas posições, é mais interessante você ser esperto e calcular e encontrar pontos que vão facilitar a tua conta e não que vão dificultar. Entendeu? É por isso que eu botei o exercício para vocês considerarem outro ponto. Para vocês calcularem considerando outro ponto. Mas tenta escolher um ponto que não dificulte muito sua vida. Entendeu? Entendi. Porque essa questão dos pontos que você escolhe cara, tudo na física, quando você usa matemática, você tem as escolhas boas, que vão te dar menos trabalho fazendo conta, e você vai ter escolhas ruins, que você vai fazer mais trabalho fazendo conta. Então, quando você faz escolhas boas para fazer a conta, é muito mais fácil. Vou dar um exemplo. A lista lá do que eu passei da questão de mostrar que a força não era só massa vezes aceleração. Muitos de vocês fizeram o básico, que era justamente fazer. Tu pega a força, é a derivada da quantidade de movimento. Se você deriva a quantidade de movimento com a massa não sendo constante, você já mostra que não é MA. Se você faz essa derivada, você vai ficar com M dV dt mais V dm dt. Acabou, já não é massa vezes aceleração. Acabou o exercício. Fechado, tá certo. Muitos de vocês deram uma viajada, cara. Muitos de vocês calcularam um limite. Caraca, fizeram. Que tá certo também, mas ao invés de fazer 3 linhas de conta, vocês fizeram 2 páginas, entendeu? Então, às vezes dá para a gente ter escolhas que vai facilitar nossas contas e não dificultar. Então, quando você fizer uma escolha para calcular um exercício, que, por exemplo, você está fazendo um exercício. Eu te dei o ponto S, esse exemplo aqui também. Eu te dei o ponto Q, eu te dei o ponto O. Agora, quando você estiver fazendo um exercício, quando você estiver resolvendo algum problema, de repente, na sua vida acadêmica, na próxima disciplina que você usar dinâmica, por exemplo, às vezes você vai ter um problema que não está te dizendo qual é o ponto. E aí, qual ponto você vai usar? Você tem que ser esperto, você tem que escolher um ponto que facilite sua vida. O próprio exercício da lista do cone. Eu não te disse qual ponto usar. Você vai escolher um ponto. Agora, se você escolher um ponto que facilite tua conta, beleza. Se você escolher um ponto que vai dificultar muito a tua conta, pode ser que você tenha escolhido um ponto que não é tão esperto assim. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem, beleza, como é que eu começo esse exercício? Isso é importante, saber por onde você começa a resolver as coisas. É por isso que é importante vocês meterem a mão na massa e vocês fazerem. Porque senão vocês nunca vão ter esse start de por onde eu começo, tá? Isso é muito importante. Beleza? Então é isso, galera. Mais alguma dúvida em relação à lista, em relação à aula? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, show de bola, pessoal. Então, lembrando que a lista é padrão, né, até sexta-feira. Então, façam a lista até sexta-feira. E qualquer dúvida, manda mensagem que a gente dá um jeito de resolver. Beleza? Professor, a última Fala aí. coisa da lista. Você falou no exemplo 2.5, calcular a velocidade da conta no referencial A. Mas esse você já calculou já. Sim. Já Repete? calculei. Cara, é para você calcular de novo. Beleza. Entendeu? Calcula, cara. É porque assim, eu já calculei. Só que eu botei na lista, eu falei para vocês na aula, eu falei, faz isso que é interessante para vocês treinarem. Eu não tenho certeza se vocês realmente fizeram. Então, eu resolvi dar uma colher de chá para vocês e botar lá para vocês calcularem. Se vocês quiserem aprender mesmo, vocês tentam fazer sem copiar. Se vocês só quiserem ganhar um ponto, vocês vão lá e copiam. Aí com vocês, entendeu? Eu não posso controlar o que vocês estão fazendo ou não. Eu botei para isso mesmo, para vocês botarem a mão na massa e calcularem, entendeu? Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vou mandando mensagem aí no WhatsApp. Valeu? Então, até segunda-feira. Valeu, mestre. Grande abraço. Valeu. Valeu, professor. Um abraço. Falou.